Olá, queridos amigos do Centro Espírita Augusto Silva. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. É mais um encontro com Jesus e os benfeitores espirituais, buscando a renovação de nossas atitudes mentais, evoluindo ainda mais. E nós vamos refletir sobre dinheiro e atitude. Como têm sido as nossas atitudes diante do dinheiro? O que você faria se ganhasse um prêmio inesperado em dinheiro? Compraria algo que sempre quis? Ajudaria alguém? Guardaria tudo? Faria uma doação? E se um amigo te pedisse ajuda financeira? Você ajudaria sem hesitar? Ficaria em dúvida? Ou fingiria não ter? Nós observamos que, dependendo de nossa atitude, o dinheiro torna-se instrumento de escravidão. Ele cria desigualdade, sofrimento e desequilíbrio interior. Pode virar fonte de dor, doenças, solidão, angústia. Também pode se tornar instrumento de libertação e paz, quando ele é usado em prol do bem. Educação, trabalho, caridade, gerando assim harmonia e progresso. E quem o usa assim também se liberta interiormente, porque destrói o egoísmo que é fonte de todos os vícios, chaga da humanidade. E o apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, fala-nos sobre o dinheiro. Então, ele afirma o seguinte para nós: porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Observem que Paulo não diz que o dinheiro é mau, mas que o apego, a paixão desmedida, a cobiça, pode desviar o homem da fé e mergulhá-lo em dores. Esse alerta de Paulo é extremamente atual, pois nós vivemos em uma sociedade que muitas vezes valoriza mais o ter do que o ser. Muitas pessoas acabam priorizando o materialismo em detrimento dos valores humanos e espirituais. E essa inversão leva a uma vida centrada em aparências, posses, em vez de uma vida guiada pelo crescimento interior, pela bondade. E o nosso querido Emmanuel, na obra Palavras de Vida Eterna, ele vai trazer reflexões sobre essa fala, esse alerta do apóstolo Paulo. Está no capítulo 49, que tem como título, né, Dinheiro e Atitude. Então, o Emmanuel ele vai iniciar o capítulo falando o seguinte para a gente: não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida, que o Senhor permite circule na organização da comunidade. Qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Encarcerar significa prender, reter, aprisionar. Emmanuel adverte: se você aprisionar o dinheiro, com avareza, egoísmo, acabará sendo aprisionado por ele, dominado por ansiedade de acumular, preocupação constante em não perder, obsessão pelo poder material. Então, quem prende o dinheiro acaba sendo prisioneiro dele.
E Emmanuel, ele menciona que o dinheiro em si é uma bênção divina, pois facilita a vida em sociedade. Quando ele diz circule, ele lembra que o dinheiro deve movimentar-se, gerar trabalho, sustentar famílias, promover o progresso coletivo. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade. Ou seja, o dinheiro é um empréstimo de Deus à humanidade, confiado à nossa responsabilidade moral. Então, o dinheiro, ele só cumpre sua função quando ele circula com propósito e equilíbrio, ajudando a sociedade. E ele é comparado ao sangue. O sangue mantém o corpo vivo porque circula. Se o sangue para de circular, o corpo adoece, morre. Da mesma forma, se o dinheiro é retido por egoísmo, ele deixa de cumprir sua função e ele se torna destrutivo. Um tirano que escraviza o indivíduo, de quem aí, né, de quem o guarda, né, apenas para si. Quando o dinheiro flui, né, ele sustenta a vida. E ainda diz Emmanuel, libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. Libertador, né? Libertado, né? Aqui significa usar o dinheiro de forma consciente, sem egoísmo, sem a prisão da avareza, no campo do progresso e da bondade. Quer dizer, né, quando o dinheiro ele é aplicado em causas que fazem aí, né, promovem o bem, como a educação, a saúde, o trabalho digno, caridade, o desenvolvimento social. Então, quando o dinheiro é usado com finalidades nobres, produtivas, ele se liberta, né, do egoísmo humano, né? Ele se liberta do egoísmo humano e ele cumpre, né, a sua missão divina de servir. Então, quando usado para o bem, liberta também, né, quem o utiliza, né, corretamente. Observe, né, que Emmanuel fala, é oculto libertador. Significa que o bem que ele faz não é sempre visível, mas atua silenciosamente, né? Vai promovendo paz, equilíbrio, alegria em quem pratica o bem, né? Então, quem liberta o dinheiro, fazendo circular no bem, acaba sendo libertado por ele, né? Fica liberto da ganância, do medo da perda, da culpa, da escravidão do materialismo, né? E aqui a gente lembra a questão 895 de O Livro dos Espíritos. A questão é a seguinte, ó. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca das quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E um trecho da resposta dos Espíritos diz o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Diz o seguinte para nós, os Espíritos, um trechinho da resposta. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. O problema está no apego que criamos ao dinheiro. Quando somente o interesse pessoal guia as nossas decisões, revelamos a imperfeição moral que ainda carregamos. Porque o egoísmo nos faz prisioneiros, né? Do que deveríamos apenas administrar, né? Mas quando aprendemos o verdadeiro desinteresse, né, usando aí o dinheiro para o bem, trabalho, caridade, progresso, ele deixa de ser tirano e se transforma em bênção, né? Assim,
ele, que poderia escravizar, torna-se libertador. Vai refletindo o nível de elevação espiritual, né, de quem aí o emprega com consciência, que emprega ele com amor, né? E eu resolvi trazer aqui, vou até colocar para nós, porque lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, temos lá no capítulo 16, nós temos algumas considerações, né, sobre a questão da riqueza. Até coloquei aqui no slide, né, ó, nós temos instruções dos espíritos, né, sobre a verdadeira propriedade, sobre o emprego da riqueza e o desprendimento dos bens terrenos, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Porque os espíritos, eles nos lembram, né? Eles vão aí nos lembrar que nada do que é material nos pertence realmente. Nós somos apenas usuários temporários, né, dos bens da terra. Tudo o que adquirimos fica aqui quando nós partimos, né? O que levamos conosco são as riquezas da alma, as nossas virtudes, os conhecimentos, as ações no bem. E os espíritos ainda dizem que o verdadeiro valor do homem, ele não se mede, né, pelas posses, mas pela qualidade moral com que ele viveu, né? Assim como um viajante se prepara para um país distante, né, levando o que será útil, né, lá nesse país, nós devemos nos preparar para a vida espiritual. E como se prepara, né, para a vida espiritual? Acumulando bens que não perecem, né? A prática do amor, a prática da caridade, né? A fé, né? E também, diante de Deus, ninguém é julgado pela fortuna. Ninguém é julgado pela fortuna, mas pelo uso que fez dela. E os espíritos também dizem que a riqueza não é condenada, né? Mas é uma responsabilidade moral. E a gente lembra, né, a fala de Jesus, né? Jesus nos advertiu, né? Que não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não se pode servir ao mesmo tempo ao amor divino, né, e à ambição, né? E o dinheiro, ele é bom quando usado para o bem comum. Ele é perigoso, né, quando se torna aí instrumento de egoísmo. Então, o verdadeiro uso da riqueza está resumido nas palavras de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros. Então, aquele que ama o próximo, ele sabe empregar seus recursos, né, em favor dos que sofrem, não apenas com esmolas frias, vamos dizer assim, mas com caridade ativa, né, que acolhe, que transforma, né? Então, o rico é chamado a ser benfeitor, né? É chamado a ser promotor do progresso moral e material, empregando aí o que ele possui com sabedoria, com amor, né? Assim, então, né, o ouro, quando ele é partilhado, né, ele se transforma em luz, se transforma em vida, se transforma em trabalho, se transforma em inteligência, né? Quando usados aí para o bem, se tornam riquezas eternas, né? E nós sabemos que o verdadeiro obstáculo ao progresso espiritual é o apego aos bens materiais. Então, quando o homem coloca a sua felicidade na posse das coisas, ele se torna escravo do que deveria apenas administrar, né? Deus, na sua infinita bondade, nos concede os recursos como empréstimo, né, sagrado, esperando que a gente saiba usá-los, né, em benefício dos que necessitam, né? Então, nós devemos compreender que nós somos depositários e não proprietários. E nós vamos ter que prestar contas do que nos foi confiado, né? E também o desapego, ele não exige que renunciemos à riqueza, né? Mas que nós saibamos usá-la, né? Sem orgulho, nem egoísmo, né? Sem orgulho, sem egoísmo, né? Então, o homem desprendido, né, é aquele que agradece, né, quando tem, ele confia quando perde e serve sempre, né?
Ele vai entendendo que a verdadeira fortuna está nas virtudes e não, né, e não nas posses. Né? E o Emmanuel, ele continua, né? Ele fala para nós, o Emmanuel vai falar para nós, que não é a moeda que envelhece, né, desonra, corrompe o homem, e sim o homem que a envelhece, tá? É o homem que a envelhece, no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça a bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição do ar que respiras, sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Então, o dinheiro por si só não tem culpa, né? Ele é neutro, apenas um instrumento usado para facilitar as trocas e o progresso. O que realmente corrompe é o uso que nós fazemos dele, né? Então, quando o homem se deixa dominar pela ambição, pela avareza, egoísmo, né, ele deturpa o valor do dinheiro, ele transformando aí, né, transformando ele em instrumento de exploração, orgulho, poder. Então, o convite é para não o reter de forma egoísta, mas fazê-lo circular para o bem. A semelhança do ar que respiramos, sem privá-lo dos pulmões dos outros, né? O dinheiro ele deve passar pelas mãos, né? Então ele não é propriedade definitiva, é um instrumento transitório. Enquanto estiver conosco, deve ser usado para fins úteis e elevados. E aí, eu trouxe aqui para nós agora, deixa eu só colocar aqui, nosso querido, né, Manuel Filomeno de Miranda, né, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Loucura e Obsessão. Então ele diz o seguinte, tá? Embora o dinheiro auxilie na aquisição de alguns bens e responda pela solução de várias dificuldades, quase sempre, mal utilizado, é causa de desditas e misérias que se arrastam por séculos, naquele que o malversa, como nas suas vítimas. O uso egoísta, né, ou injusto do dinheiro pode criar compromissos espirituais que o ser precisa reajustar ao longo do tempo, né? Então, pode criar compromissos espirituais. Quando o indivíduo, né, ele causa prejuízo ou sofrimento a outros, né, ele desequilibra a própria consciência. Né? E a lei divina, né, causa e efeito, o convida, em futuras existências, a vivenciar situações que o levem a reparar o mal praticado e a desenvolver aí sentimentos de justiça e de empatia, né? Essas experiências reparadoras não são punições, nós bem sabemos, né? Mas oportunidades de aprendizado e evolução, pelas quais aí o espírito ele transforma antigas faltas em crescimento moral, né? Então, o uso egoísta, né, do dinheiro, ele pode criar compromissos aí espirituais, né? Que o indivíduo vai precisar reajustar aí ao longo do tempo, né? Ele vai precisar reajustar. E o nosso, né, nosso querido André Luiz, né, na obra Agenda Cristã, ele fala sobre o nosso equilíbrio diante de excessivo dinheiro, né? Ele diz o seguinte: excessivo dinheiro é porta para a indigência, se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. O excesso de dinheiro, né, quando não é acompanhado de discernimento, né, humildade, o senso de responsabilidade, pode levar o indivíduo à indigência, ou seja,
a indigência aqui, né, essa palavra, né, indigência aqui é pobreza interior, né? Então, o excesso de dinheiro, quando ele não é acompanhado, né, desse senso de responsabilidade, né, pode sim levar o indivíduo à indigência, à pobreza interior, né, um estado de vazio, solidão, desequilíbrio emocional, né? A pessoa rica em bens, mas pobre de virtudes, pode resultar aí na perda de paz, do sentido da vida, né? E André Luiz nos adverte que a verdadeira segurança não está na quantidade de recursos acumulados, mas na capacidade de administrá-los com equilíbrio. Então, meus amigos, o dinheiro, por si só, ele não é bom nem mal. Ele é um instrumento neutro, né, colocado por Deus em nossas mãos como oportunidade de aprendizado, de serviço no bem. Emmanuel, ele nos ensina, então, que o dinheiro ele deve circular como sangue no corpo, gerando vida, gerando trabalho, gerando progresso, né? Quando a gente aprisiona, né, a gente aprisiona ele pelo egoísmo, né, pela avareza, ele se torna um tirano, né? Se torna um tirano que nos escraviza. Quando a gente liberta, né, ele no campo da bondade, do progresso, né, transforma-se em bênção, né, em oculto libertador, né, como diz Emmanuel. Ele se transforma em oculto libertador de quem o usa com responsabilidade, de quem o usa com consciência, com amor, né? Então, assim, né, o problema não está no dinheiro, mas na atitude de quem o administra, né? Lembremos que nada do que é material nos pertence realmente, né? Somos apenas administradores temporários, né, dos bens da terra, né? E responderemos a Deus pelo uso que fizermos deles, né? O verdadeiro valor do homem não está em suas posses, né, mas na riqueza moral, que vai levar, né, que leva aí consigo, né? A riqueza, quando não usada para o bem, quando usada, né, quando usada para o bem, é instrumento de progresso. Mas quando usada para o egoísmo, torna-se prisão, né, prisão da alma, né? Então, vamos lembrar, né, que o mau uso do dinheiro gera dívidas morais que podem acompanhar o espírito ao longo das vidas, né, exigindo reparações, tá? E o excesso de fortuna, sem equilíbrio interior, pode levar à pobreza, pobreza interior, né? Então, por isso, a verdadeira segurança não está, né, em acumular bens. A verdadeira segurança não está nisso, né? A verdadeira segurança está, né, em usar o que temos com discernimento, com humildade, né? Com solidariedade, né? Então, o dinheiro, quando guiado pelo amor, se transforma em luz, né? Quando guiado pelo egoísmo, se converte em sombra. Então, cabe a cada um de nós escolher se ele será prisão ou libertação, né? Bem, já encerrando, né, as nossas reflexões sobre dinheiro e atitude, vamos recordar, né, as palavras de Jesus. Essas palavras de Jesus estão no Evangelho de Mateus, né? Então, vamos recordar? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
que essas palavras de Jesus ecoem em nós como um convite ao discernimento e à renovação interior. Que saibamos usar os recursos que Deus nos confia, não como fim, né, mas como meio de servir, educar, amparar e semear o bem. Que o nosso verdadeiro tesouro esteja nas virtudes que cultivamos, né, na paz que espalhamos e no amor que praticamos. Pois somente esses bens nos acompanharão para além da vida material, como herança do Espírito, que aprende a amar e a servir. Que Jesus, então, nos abençoe nessa caminhada evolutiva.